De volta com entrevista coletiva e esta noite a minha convidada é a vereadora Olívia Santana. Vereadora, boa parte das nossas atenções acabou se voltando para a Copa do Mundo, para as obras da Copa, do planejamento, o cronograma, e eu tenho a impressão de que a gente, de certa forma, acabou tirando um pouco o olhar sobre as ações sociais. A senhora acredita que isso pode estar trazendo reflexos ruins para a nossa cidade? Bom, na verdade, eu não acho que a culpa disso é a Copa. Eu acho que nós temos uma má gestão na cidade, não é? Que tem demonstrado descaso com diversas áreas da vida social. É doloroso você visitar o centro da cidade, ver a situação precária da Praça da Piedade, que virou espaço de moradia, não é? Porque ao invés de se ter uma política para as pessoas que moram nas ruas, né, de abrigamento, de tratamento, as pessoas estão vivendo ao léu. Então, é importante que pensar a Copa como uma janela de oportunidades, fazer a disputa, e aí a disputa mesmo, não é, dos recursos que chegarão, para que não sejam recursos usados apenas para dar conta de obras que atendam especificamente aquele momento da Copa, mas que se deixe um legado social, que se desenvolva a cidade, o sistema de transporte de Salvador, que precisa de uma intervenção efetiva para dinamizá-lo, modernizá-lo, tratar Salvador como uma metrópole. É preciso encurtar a distância, tirar carro da rua. Portanto, é fundamental pensar num sistema para além da Copa. Cuidar das pessoas que vivem em situação de pobreza. É preciso garantir capacitação de mão de obra nessa cidade. Quer dizer, se a Copa abre oportunidade de trabalho, nós temos que ter pessoas qualificadas, não é? Dar oportunidade para a juventude. Não adianta querer enfrentar droga, criminalidade somente com polícia. Ou você investe em políticas sociais que dê ocupação para a juventude, que envolva a juventude em programas esportivos. Olha, o esporte é um eixo fundamental para combater o uso de drogas. Você precisa estar saudável para ter bons desempenhos esportivos. Portanto, eu penso que é um veio importante, que é preciso valorizar. Então, pensar a Copa articulado com um projeto de dinamização da nossa vida social, qualificação da vida do povo de Salvador. Ok, vereadora, a gente ouve agora a pergunta da jornalista Silvana Oliveira. Vereadora, qual é a participação da Câmara na evolução da CPI do Senado que investiga o tráfico de pessoas? Então, essa CPI, nós vamos à ouvidoria em parceria com o mandato da senadora, a senadora Lídice da Mata, vai acolher a comissão que virá aqui a Salvador no dia 8, exatamente para fazer uma oitiva, uma escuta de pessoas que sofrem, que tem casos específicos em relação ao tráfico de pessoas, que já foi vítima, ou familiares, enfim, será no dia 8, às 16 horas, na Câmara, no Espaço Cultural da Câmara Municipal de Salvador. E vai ser um momento importante, porque ali nós vamos ter informações sobre como anda essa CPI, não é? Como é que está situada a Bahia nessa CPI, quais são os casos, que a gente sabe que a região Nordeste está numa situação extremamente vulnerável, não é? A essa ação de tráfico internacional de pessoas. E, portanto, será um momento único para que tenhamos as informações mais precisas, não é? E torcer mesmo, torcer e ter ações para que essa CPI resulte em políticas de proteção das pessoas, especialmente mulheres, crianças e adolescentes. Vereadora, nos últimos anos a gente viu uma série de ações voltadas para ações afirmativas mesmo, principalmente para mulheres e para os negros. A senhora acredita que a gente vai caminhar para um momento em que a gente possa, de alguma forma, deixar de desigualar para igualar? Com certeza, nós só temos que ter ação afirmativa porque o fosso que separa negros e brancos na estrutura social é gritante, é absurdo, é indecente. Eu costumo dizer que o século XXI tem que ser o século da reparação. O século XX foi o século que o movimento negro se organizou e pôs abaixo aquela falsa ideia de democracia racial brasileira, Gabriela. Agora é o momento de termos políticas de inserção do negro na universidade, no mercado de trabalho,
trabalho, em posições de alto prestígio social. O negro não pode ser somente aquele que limpa o chão, que constrói o prédio, mas que não tem acesso aos bons empregos e aos bons salários. Se a gente não rompe essa cadeia, a gente vai ficar o tempo inteiro, a população negra confinada a uma situação de segregação social. Vereadora, a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco com entrevista coletiva.